Olá, sejamos todos muito bem-vindos para mais um estudo do livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, na página que se denomina Acorda e Ajuda. Faremos uma leitura comentada. Há dizeres aqui do registro de Mateus, capítulo 8, versículo 22. Segue-me e deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. São palavras de Jesus. Jesus não recomendou ao aprendiz deixasse aos cadáveres o cuidado de enterrar os cadáveres, e sim conferisse aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Vamos ver a interpretação de Emmanuel a respeito desse texto. Há, em verdade, grande diferença. O cadáver é carne sem vida, enquanto que um morto é alguém que se ausenta da vida. Então, qualquer um, mesmo que esteja gozando de vida biológica, mas que perca o sentido da vida, o significado de existir, então é considerado também como morto. Há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. São os que entregaram os pontos, desanimaram, desacreditaram de si mesmos, perderam o seu endereço íntimo, não perguntam mais o que estão fazendo aqui. Não sabem mais que o propósito da existência. Não sabem mais se relacionar consigo próprios, com os outros e com a fonte de bênçãos que é Deus. Trânsfugas da evolução cerram-se entre as paredes da própria mente, cristalizados no egoísmo ou na vaidade, negando-se a partilhar a experiência comum. São todos aqueles nossos irmãos que, esquecendo do propósito da existência, entregam-se aos vícios, às ilusões da matéria, entregam-se à busca excessiva atrás daquilo tudo que é perecível, esquecendo dos valores reais, dos valores verdadeiros. Então buscam a posse das coisas materiais, do dinheiro, ou então do gozo, ou então do tudo que se refere ao sensualismo, e desviam-se do caminho, perdem o foco, porque, na verdade, todos sabemos, desde a erraticidade, que há um propósito para a vida, a experiência carnal. E esse propósito vem a ser o crescer em sabedoria e aprender a amar melhor. Para crescer em sabedoria, precisamos utilizar os nossos talentos, a capacidade de pensar, a capacidade de arbitrar, de escolher esse caminho ou aquele outro. Então, precisamos valorizar a capacidade que temos de pensar, de escolher, de sentir, né? E de multiplicar as bênçãos de que já dispomos. Então, essas bênçãos são os nossos sentimentos, que podem se aformosear e fazer bem a nós próprios e aos outros. A nossa capacidade de trabalho, né? de nos sentirmos úteis, de sermos produtivos, de favorecer o ambiente em que vivemos, as pessoas ao nosso redor. É investir em nós próprios, procurando nos conhecer mais e mais profundamente, com uma atenta observação de nós mesmos, buscando lá no interior de cada um, né?
refletir e separar o joio do trigo, as sombras da luz. Então é claro que nós somos ainda aprendizes, que muito precisamos aprender e crescer, mas já aprendemos um tanto. E consta ainda na nossa intimidade muito que precisa ser corrigido, que precisa também ser cultivado, que precisa ser adubado para se transformar de fato em frutos do Espírito, que são a humildade, a mansidão, o amor à justiça. Então, tudo isso pede empenho, né? Pede esforço, porque não há como progredir espiritualmente sem esforço. É uma tarefa que nos cabe a nós, né? Conquistar. E com isso, se a gente conquista tudo isso, nós podemos nos garantir uma paz verdadeira, porque a paz é resultante do dever cumprido, e esse dever, para ser cumprido, não é só em relação ao próximo, mas é em relação também, sobretudo, a nós. Como é o dever cumprido em relação a nós mesmos? É nós atentarmos para a nossa consciência, porque todos sabemos separar o que é certo do que é errado. Então, quando nós fazemos compromisso com o mal, nós estamos prestando a nós mesmos um grande desserviço. Estacionamos. E aí temos que nos empenhar em seguida, posteriormente, proximamente ou distantemente, do dever de consertar os erros que nós perpetramos. Então, é muito inteligente da nossa parte cuidar, no sentido de não nos comprometermos com o desvio, porque sabemos que o bem é regra imutável do Criador. Então, todas as vezes que nos sentimos infelizes, devemos nos perguntar a nós mesmos: em que medida nós nos desviamos da regra fundamental, né? De fazer ao outro o que gostaríamos que nos fosse feito. Então, a vida é pedagógica, ela nos traz no nosso sentir aquilo que é resultante das nossas próprias escolhas. Há muitos caminhos nesse mundo, muitos, e é um mundo cheio de ilusões. Há um mundo em que nós somos levados a trocar aquilo que é permanente pelo provisório, esquecidos de que todos nós um dia, nessa personalidade que hoje temos, vamos nos despedir dessa aparência. Nada poderemos levar para o plano espiritual, para outra dimensão, a não ser os ganhos, as conquistas do espírito e do intelecto. Por isso, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, nos recomenda fortemente: irmãos, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Então é preciso que nós nos dediquemos a essa arte que pode ser aprendida, como todas as outras artes, a arte de amar. E aí nós vamos ter um programa todo especial, passo a passo, para domar os nossos impulsos negativos, para respeitar o nosso próximo, para considerar a finitude nossa, para considerar a impermanência de tudo que existe. Daí nós vamos dilatando a nossa percepção, a nossa capacidade de entender a vida. Allan Kardec então nos diz: amai-vos, eis o primeiro mandamento, que vem reforçar aquele convite de Jesus.
Amai-vos como eu vos amei. Amai-vos como irmãos. Sereis conhecidos como apóstolos, como meus seguidores, por muitos se amarem. Então, o amor está em tudo. É a mola verdadeira, a mola do progresso, a mola de melhores tempos. É o que impulsiona a vida para frente, para o alto. O amor, nas palavras de Pedro, na sua Epístola Universal, diz que o amor apaga a multidão dos nossos erros. Então, convém aprender a amar. E isso se faz devagar, pouco a pouco, treinando-nos na generosidade, na bondade simples, na mansidão, no governo de nós próprios, cuidando dos impulsos menos dignos, eliminando, exterminando qualquer impulso de contenda, de rivalidade, extirpando da nossa vivência qualquer manifestação de calúnia, não é? De julgamento, de censura para com nosso irmão. Então, a indulgência, a mansidão, a bondade simples fazem parte desse programa evolutivo que todos nós devemos cuidar, porque é uma tarefa nossa, não pode ser terceirizada, é uma tarefa que nos cabe realizar. Amai-vos, disse o codificador da nossa doutrina, que vem a ser o cristianismo redivivo. O Espiritismo é o cristianismo redivivo. Vem pontuar para nós tudo aquilo que Jesus ensinou, mas que não pôde ter sido claramente explicado, né? Como a reencarnação, por exemplo, como o não haver penas eternas, quer dizer, aboliu de vez o inferno, porque revelou um Deus Pai misericordioso, Pai de todos nós, e nos quer todos, a nós todos, de fato progredindo e alcançando, por merecimento próprio, a felicidade que nos cabe conquistar. Amai-vos, disse Allan Kardec. Amai-vos, disse Jesus. Amai-vos, disse todos os espíritos evoluídos que vêm sempre nos inspirar e nos mostrar caminhos novos. Amai-vos, saí da animalidade, saí da instintividade, progredi e progride-se amando. Amai-vos e instruí-vos. Ora, isso vem revelar para nós que lá nos planos superiores não existe nenhum espírito evoluído ignorante. Então, se Deus nos deu a faculdade e a prerrogativa, só a nós, seres humanos, de pensar, de escolher, então cabe-nos a nós fazer bom uso dessa prerrogativa. Instruirmos-nos. Como? Estudando, verificando em torno de nós o que acontece, verificando dentro de nós a verdadeira realidade nossa e buscando saberes e pautar a nossa vida em valores universais que não acabam, que a traça não rói, que os ladrões não roubam. Então são valores do espírito imortal, que por ora habita essa carne temporária, essa aparência que vem a ser um uniforme de trabalho. Então, cuidemos sim dessa aparência. Cuidemos sim desse veículo do espírito imortal. Mas tratemos de colocar os valores maiores, mais significativos e mais importantes na vida espiritual que cabe a nós cultivar, buscando os valores
buscando o autoconhecimento, a autoeducação. E é por isso que nos recomenda, numa das últimas questões do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho, quando diz que devemos passar em revista todos os dias, antes de nos recolhermos, todas as ocorrências, para analisarmos com verdade aquilo que nós fizemos que é positivo, aquilo que nós fizemos e escolhemos que vem a ser negativo, que nos atrasa, que nos amesquinha, que nos faz esquecer da nossa origem divina, de filhos de Deus. Então, a pouco e pouco, nós vamos fortalecendo o nosso propósito de alcançar a sabedoria necessária, junto com a paz e a felicidade, de sabermos-nos pessoas comprometidas com a nossa própria evolução. Que Jesus então possa nos abençoar, nos iluminar sempre e nos oferecer a saúde mental, espiritual, física e emocional de acordo com a nossa luta, para que sejamos vitoriosos sempre. Até a próxima, até o próximo encontro. Que Jesus nos envolva em sua paz. Graças a Deus.